Valeu, Silvio. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Mavá. Boa tarde, todo o universo aí, né? Porque quando a gente transmite para o YouTube, está para todo o universo, não é só Brasil e mundo. E boa tarde a todos que estão aqui dentro da sala. Bom, primeiro de tudo, por que eu gosto tanto desses dois temas? E eu fiquei extremamente lisonjeado em falar sobre isso. Porque a atitude empreendedora e geração de negócios, para mim, hoje, é tudo que um profissional de propaganda, um profissional de comunicação precisa buscar. Tá? Eu vou contar isso para vocês muito detalhadamente, como que foi essa minha trajetória, e eu vou trazer aqui, o que eu quero trazer para vocês é alguns caminhos, ou algumas formas de você exercitar esse tipo de atitude, e exercitar esse tipo de comportamento no dia a dia a partir de hoje, tá? Mas antes disso, quem sou eu, né? Peraí que minha tela não está pronto. Bom, eu sou Estênio, eu sou filho do seu Estênio, da dona Kátia, eu sou casado com a Mariana, sou pai do Luquinhas, de 5 anos, sou apaixonado por desenvolvimento humano e por música, vocês estão vendo o violão aí atrás. Essas são as coisas que eu sou, de fato, e eu quero aqui deixar uma provocação, porque você precisa sempre identificar a sua identidade, né, e não o que você está. Hoje eu estou como business leader, né, diretor de atendimento da IDTVWA, para um grupo de contas, e estou diretor, né, faço parte de uma das diretorias do grupo de atendimento e negócios, que é um grupo que busca como missão principal formar profissionais de negócios para propaganda, né, para o nosso mercado. Isso é fundamental, e eu levanto essa bandeira junto com todo o GAN também, e também com a SPM, porque a gente tem esse trabalho diário de formar e de capacitar pessoas, tá? É sobre isso. E eu queria ouvir de vocês um pouco, aqui quem está na sala de mentoria, quem são vocês, né? O nome de vocês, quem quiser pode se apresentar, quem não quiser não tem problema também, o espaço está super aberto. E eu queria que vocês me dissessem quem são vocês, de onde vocês falam, e o que vocês esperam, né, dessa mentoria, por que vocês entraram nessa mentoria, o que vocês vieram buscar aqui? Um de cada vez. Posso começar falando. Eu sou o Vitor, sou aluno da SPM em São Paulo, estou no segundo semestre de publicidade e sempre fui apaixonado pelo mundo da comunicação, então com essa mentoria eu pretendo ampliar meus conhecimentos e entender um pouco como funciona essa dinâmica de agência. É isso. Boa. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Mais alguém? Ou a gente sai do jogo? Tem eu também. Sou Luca, eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, mas eu estudo na SPM São Paulo. Voltei para cá por conta da pandemia. E sobre a palestra, a mentoria, eu entrei porque eu gosto bastante também da lógica de agência, assim como o Vitor, e eu acho que vai ser uma palestra bem interessante para eu aprofundar nessa área. Boa, Luca. Tomara que eu atenda às suas expectativas. Gente, eu sou a Mavá, né, sou professora da SPM, estou aqui acompanhando a sessão, basicamente, e se precisarem de alguma coisa, me falem, vai ser muito legal, eu vou fazer esse papel aqui pelo Estênio. Gente, é muito legal se cada um falar, né, o que está esperando aqui, porque a gente vai ter uma mentoria mais rica. Então, por favor, vocês conseguem abrir o microfone ou, de repente, ir pelo chat? Acho que eu estou vendo aqui o Alan, a Jaque, conseguem contar um pouquinho? Boa tarde, tudo bem? Oi. Pode ir. Meu nome é Alan, eu estou no sexto semestre de Comunicação Social habilitado em Publicidade. Eu faço na Unis, em Sorocaba, mas eu moro numa microcidade do interior chamada Cesarolange, tem muito pouco habitante, é um fim de mundo mesmo. E eu gosto muito da área de atendimento em agências. E eu acho que isso vai ser fundamental para mim, para eu ter uma visão de negócios na cidade grande e também que eu possa adaptar para a realidade. Boa, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Stênio. Boa tarde, Marina, todo mundo. Boa tarde. Eu sou São José do Rio Preto, interior de São Paulo, muito calor, acho que o Brasil todo, né? Sou professor na área de comunicação e marketing aqui na Unilag. É um prazer enorme estar aqui. Eu acho que empreendedorismo a gente tem que aprender sempre, todo momento. Nunca é tarde. Eu acho que a informação, a busca da informação tem que ser constante. Às vezes eu ouço algumas pessoas falar, nossa, já li de tudo. Não, não leu de tudo. Eu acho que como a gente está muito mudança constante, cada dia uma surpresa, então é sempre bacana estar dividindo, aprendendo, insistindo em se colocar nesse mundo louco que a gente está passando, principalmente pelas mudanças constantes da comunicação.
Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é meu, seja bem-vindo. Mais alguém? Jaque, você quer falar? Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Jaqueline, eu sou de Lins, estudo no Unisalesiano, estou no 8º semestre. Ano que vem já quase pronta para o mercado, digamos assim. Eu gosto da área de atendimento, espero entender um pouquinho mais sobre agência na prática, porque até agora eu só vi a teoria. Alguns professores explicou como funciona, mas noção de mercado mesmo, como funciona, a gente não tem, é mais teórico. Legal. Excelente, Boa. gente. Obrigada. É com vocês, Tênia. Eu só vou mediar aqui se precisar, Boa. tá bom? Obrigado, Mavá, obrigado. Muito legal que vocês falaram. Primeiro porque eu acredito muito nessa atitude empreendedora, né? Primeiro porque o mundo é de empreendedores, e aí vocês podem estar achando um pouco estranho, porque você vai falar, mas nem todo mundo é empreendedor, né? Tem muita gente que trabalha para outras pessoas, e eu vou provar aqui nessa palestra para vocês que todo mundo é empreendedor sim, tá? E eu vou mostrar na prática como isso acontece. Mas antes disso, eu queria definir um pouco o termo empreendedor, que eu puxei do dicionário, tá? Para poder colocar todo mundo na mesma página. Então, empreendedor é aquele que se lança à realização de coisas difíceis ou fora do comum. Ele é ativo, arrojado e dinâmico. Essa é uma das definições de empreendedor. E por que eu gosto de trazer essa definição? Exatamente por isso, porque você fala assim, mas Estênio, empreender, você não veio falar para universitário, você não veio falar sobre o mercado de comunicação, você não trabalha dentro de uma agência, você não é colaborador dentro de uma agência. Eu vou falar sim, mas uma coisa que eu aprendi durante esses 16 anos de carreira, eu me formei na SPM em 2007, mas eu trabalho desde 2004, trabalhei em produtora, trabalhei em agência, trabalhei dentro de indústria, e ocupei vários níveis de cargo e em vários negócios diferentes. Uma coisa que eu aprendi foi, a minha carreira ela se desenvolveu quando eu entendi que eu precisava ser empreendedor, que eu precisava vestir a camisa da minha própria carreira. Por que isso? Porque quando você veste a camisa da sua própria carreira, você busca soluções, você busca tudo que for relacionado àquele seu crescimento. E, obviamente, quando você busca o seu crescimento, que é um pouco do que foi falado anteriormente aqui, que é o seguinte, você quer aprender o tempo inteiro, você quer resolver os problemas que acontecem dentro do lugar que você está, você é um inquieto. Então, eu bato muito nessa tecla, inclusive com os meus times e com as pessoas com quem eu trabalho, que não deixe de ser o incomodado, não deixe de ser o questionador do status quo. Por quê? O empreendedor é esse. Porque quem questiona, quem faz pergunta, é aquele que consegue avançar. Se você se acomodar com o estado que você está agora, seja ele como for, como empreendedor, como professor, como aluno, seja no 2º, 3º semestre, seja no 8º semestre, sempre é hora de começar, né? Eu prego muito isso, eu falo para muitos amigos, muitas pessoas que a minha hashtag favorita é quem quer faz, né? Porque o empreendedor é isso, o empreendedor é aquele que vai lá e age, ele é aquele que está incomodado com uma situação, e isso aconteceu a minha vida inteira dentro das agências, né? Especialmente dentro das agências, porque a gente tem uma vida muito dinâmica, uma rotina completamente maluca, que a gente precisa resolver as coisas. Existem muitas bolas quicando, né? E a gente precisa pegar essas bolas e falar, cara, essa bola é minha, eu vou resolver esse negócio, eu vou liderar um time para resolver esse negócio. Então, você precisa ser, sim, empreendedor. E ser empreendedor, eu já vou dar uma notícia para vocês aqui, que talvez alguns gostem, alguns não gostem tanto, mas vocês vão lembrar de mim, significa amar problemas, tá? Você precisa amar problemas. Por quê? Porque atrás de todo problema tem uma recompensa muito grande, tá? Por que as pessoas, elas travam na hora de crescer dentro de um lugar de trabalho? Por que elas travam no crescimento profissional delas, né? Desde quando elas saem da faculdade. Porque quando elas se deparam com problemas, elas até podem enfrentar esses problemas de cara. Só que, naturalmente, o nosso cérebro é programado para recuar a uma situação de adversidade. A gente não enfrenta esse problema. Então, a gente não experimenta do aprendizado que esse problema vai trazer para a gente. Quando eu falo para amar problema, é sim para errar rápido, é sim para trazer uma ação para determinado tipo de situação, onde você busca uma solução, obviamente, mas se você errar rápido, erra de novo, mas erra diferente, até você encontrar aquela solução. As pessoas que conseguem se desenvolver dentro do mercado de trabalho são aquelas que não se contentam com a primeira resposta, são aquelas que não se contentam com um não, são aquelas, sim, eu vou falar um pouco mais para frente, que remam um pouco contra a maré. Muita gente vai dizer que não dá para fazer determinado tipo de coisa dentro de uma agência, por exemplo, porque você tem clientes, você tem interesses, obviamente, de negócio que você precisa estar conectado, mas a premissa é você precisa amar problemas. E uma coisa aqui que é fundamental, quando você fala de amar problema, é que você
dentro da geração de negócios, e aqui eu trago um pouco já conectando com esse tema de geração de negócios, o que é a nossa vida como pessoa de negócios? E aqui eu não quero trazer muito o atendimento, porque eu acho que todo mundo é profissional de negócios, porque existe negócio em tudo. Em tudo que você olha, você vê negócios. Se você amanhã tiver, obviamente a gente está, né, em isolamento, a gente não consegue sair tanto, mas quem está conseguindo supermercado, para alguma coisa, você olha para uma gôndola, você vê oportunidade de melhoria ali. Você olha para uma rede social de algum influenciador, você vê oportunidade de negócio ali. Você olha para as pessoas que trabalham com você vê oportunidade de negócio para elas, a parte do lugar onde elas trabalham. O que eu quero trazer aqui? Você vai ter que ser o cara que vai abrir as portas, né, as portas dos negócios. Muitas portas vão estar abertas, escancaradas, as pessoas vão passar por dentro. Mas existem muitas portas, e os profissionais diferentes são esses, são aqueles que encontram as chaves para as portas que não estão abertas ainda. Quando eu falo de amar problema e de ser o cara inquieto buscando as soluções, é você buscar essas chaves. Existe uma chave para cada porta, isso é fato. Não existe porta que fica fechada. Então, geração de negócio é ser incomodado, é pegar um determinado tipo de problema, e se é problema, tem solução, e é você ir atrás daquela chave para poder abrir aquela porta, de fato. E aí, como que a gente, pelo menos nos meus 16 anos de carreira, e conversando com muita gente do mercado, ao longo desse tempo, conhecendo muita gente até mais antigo, e a gente aprende muito com os antigos, isso é fundamental, né? As pessoas que estão há mais tempo no mercado, eu tenho aprendido demais com essas pessoas ao longo do tempo. Como que o mercado funciona de uma forma geral? Qual que é o status quo do mercado? Né? A gente sempre trabalhou, especialmente as agências, com o recebimento de uma demanda do cliente, o recebimento de um problema, o recebimento de uma necessidade, e a gente trabalhava para entregar aquele trabalho, para atingir aquele resultado, para alcançar aquela meta. E a gente sabe que ao longo do tempo, o mercado teve que se reinventar, e talvez hoje a gente vive, especialmente por toda a aceleração que o mundo teve por conta da pandemia, talvez a gente viva um momento mais crucial, talvez a gente esteja de fato no ponto de inflexão do mercado. E esse ponto de inflexão do mercado significa também um ponto de inflexão para nós profissionais de propaganda. Tem uma frase do Márcio Santoro que eu acho fantástica, que ele fala que o atendimento é o empreendedor da propaganda. Por que eu digo que é crucial para o atendimento esse shift aqui, né? Porque nós profissionais de negócio, é a gente que lidera as equipes de criatividade, a gente que lidera as equipes de estratégia. A gente vai precisar cada vez mais ser o hub de todas as soluções, a gente vai precisar ser cada vez mais completo e não só aquele que leva e traz, que recebe uma demanda e entrega uma saída. Isso não funciona mais, isso você perde o valor. E quando eu falo de perder o valor, e a Renata estava falando um pouco isso na mentoria passada aqui, que ela falou muito de networking. Networking é net, que é rede, e working, que é trabalho, é uma rede de trabalho. Quando você consegue gerar valor para outras pessoas, para outros negócios e para outras empresas, você consegue aumentar e potencializar o seu networking. Networking é isso, tá? Você pode trabalhar só o relacionamento, mas sem geração de valor, isso é frágil. Se você trabalha o relacionamento com uma geração de valor muito grande, você consegue escalar o seu negócio próprio. Por que eu falo de atitude empreendedora de novo? Porque a gente está falando de vestir a camisa da própria carreira. Quando você veste a camisa da própria carreira, não significa que você não vai seguir princípios e valores da empresa que você trabalha. Significa que você vai estar disposto a quebrar algumas regras para poder fazer diferente. Porque, né, o Einstein já dizia, louco é aquele que quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. A gente precisa se provocar o tempo inteiro para poder encontrar novas saídas para aqueles problemas, porque tem problema que ainda não foi solucionado, e tem solução, porque se é problema, tem solução. Se não tem solução, não é problema, tá? Essa é a premissa. E aí, o que eu estou pedindo aqui é que a gente quebre essa lógica. Vamos quebrar a lógica de receber demanda e entregar trabalho, receber demanda e entregar trabalho. O profissional do futuro, ou o profissional do presente, é aquele profissional que olha a oportunidade, que olha o problema e cria o negócio em cima daquilo. Quando eu falo que tudo é negócio, e até o slogan do grupo de atendimento é negócio, é porque de fato é isso. Quando a gente trabalha olhando as oportunidades, você consegue gerar negócio muito mais fácil. Como você enxerga oportunidade, Stênio, sendo um atendimento? Relacionamento profundo com o cliente, mas mais do que isso, relacionamento profundo com o negócio do cliente. Eu não estou dizendo aqui que você precisa se relacionar só com a pessoa cliente, você precisa se relacionar profundamente com o setor onde o cliente está. Você tem hoje N formas de se informar, isso é maravilhoso, só que além da informação, você precisa de uma opinião em relação àquela informação. Sempre falam, né? A gente tem que cada vez mais deixar de ser informativo para ser opinativo. Por que isso? Porque informação você dá um Google e acha em segundos. Qualquer coisa que eu falar aqui de informação, vocês vão dar um Google e vão achar.
Agora tem coisas que vocês vão dar opinião, e todo mundo tem opinião sobre determinada coisa. Como que você dá as opiniões? Referência, repertório, você precisa ler, você precisa se informar, você precisa conversar com as pessoas para que você gere esse repertório, e a partir do momento que você é o líder de negócios da sua agência, seja você um assistente de atendimento, seja você o CEO da agência, você precisa liderar esse processo, porque uma pessoa de negócio, ela lidera sempre, certo? Então, esse é o recado que eu quero dizer. E como que você consegue ter esse tipo de atitude? Que é o que eu chamo de atitude protagonista, né? Para mim, a palavra é tão forte quanto protagonista. E assim, eu coloco essa imagem porque ela é emblemática para todo mundo, né? Dos 8 aos 80. Por que eu coloco, e eu já dei essa palestra, não desse jeito, mas falando sobre protagonismo para uma equipe de vendas uma vez, eu falei assim, cara, o que é o protagonista? O protagonista é aquele que interfere, é aquele que não se contenta com o estado atual, ele vai lá e faz alguma coisa para resolver a situação, ele coloca a pele dele em risco. A partir do cenário que ele tem, ele vai lá e se coloca em risco. Isso é fundamental quando a gente pensa dentro das agências, especialmente, onde precisa de pessoas que tenham uma atitude diferente da atual, porque pensa comigo, a gente tem hoje, como eu disse, um ponto de inflexão. Na minha visão, a gente está num ponto de inflexão do mercado que a gente precisa virar para algum lugar. Está todo mundo em busca desse modelo, está todo mundo em busca desse tipo de entrega e dessa revalorização da propaganda como um todo, né? Que teve um tempo áureo muito grande, e agora a gente começa a ter um outro significado dentro do mercado, né? O nosso tabuleiro aqui, a gente está rodando, entendendo onde a gente vai entrar exatamente. E o protagonista, o que ele faz? Ele vê uma situação, né, o Tony Stark lá viu o Thanos destruindo o mundo, o que ele faz? Ele interfere. Estava na regra, era seguro ele ir lá e roubar a manopla dele? Não, mas ele vai lá e faz o que ele tem que fazer, porque o protagonista é esse, ele não se importa, entre aspas, respeitando as pessoas sempre, porque tudo é sobre pessoas, mas ele não se importa em quebrar uma regra, desde que essa regra gere um valor positivo para o negócio, que gere resultado para aquelas pessoas com quem ele trabalha. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, pensa, todo mundo pode ser protagonista. Eu vou até deixar depois no final alguns livros, porque muito do que a gente não faz hoje é por bloqueios que a gente acha que a gente não nasceu para fazer, né? A gente acha que não é extrovertido, a gente acha que não é criativo, a gente acha que não é de negócio, a gente acha uma série de coisas que o nosso cérebro diz pra gente que não faz sentido, mas sim, a gente é. Então aqui é algo que eu quero deixar que sim, você pode ser protagonista, você pode questionar o status quo. E quando eu falo de questionar o status quo dentro da empresa que você trabalha, por mais que isso possa parecer contraintuitivo, eu estou falando para que a gente abrace definitivamente o conceito de intraempreendedorismo. Eu trouxe toda essa história de empreender, de protagonista, de atitude empreendedora e geração de negócio para chegar no conceito de intraempreendedorismo. Por quê? O intraempreendedor é aquele que empreende dentro, empreende a partir da empresa. Isso é a grande diferença, né? O empreendedor, ele é o cara que tem a empresa e ele empreende, ele resolve algum problema, né? Ele tem uma empresa que resolve algum problema. O intraempreendedor, ele resolve problemas a partir da empresa. Ele usa a empresa, no bom sentido, como cenário, como contexto, e se coloca como uma empresa prestando serviços através dessa empresa que ele trabalha, entende? Então, o conceito de intraempreendedorismo ele nasceu lá em 1978, ele se consolidou em 1985, e ele vem sendo trabalhado ao longo do tempo, se evoluindo, vamos dizer assim, né? Hoje a gente já tem liga de empreendedorismo que já atua em 17 países, tem toda uma questão de empreendedorismo de impacto também, que está sendo falado muito, porque as pessoas que estão dentro das empresas são as pessoas que vão de fato mudar as empresas. Não adianta a gente achar que os acionistas vão mudar as empresas, quem vão mudar as empresas são as pessoas que trabalham nelas. E se a gente tiver pessoas dentro das empresas, eu estou falando agência e empresa, se eu tiver pessoas dentro das organizações que elas sejam acomodadas, que elas não sejam empreendedoras, que elas não sejam protagonistas, a gente não vai conseguir mudar nada. A gente não vai conseguir mudar o mundo, a gente não vai conseguir mudar o mercado, a gente não vai conseguir trazer novos resultados. E o que o empreendedorismo prega como base? Ele prega uma coisa completamente diferente do que a gente viveu na era da Revolução Industrial, né? A gente ainda vive um pouco dessa transição, a gente está entrando numa era que ninguém sabe dizer muito o que é, a era digital não é definitivamente, porque já passou. Eu falo muito que é a era da verdade, né? Eu acho que a gente vai viver daqui para frente a era da verdade, né? A gente viveu no passado muito discurso, a gente viveu muita coisa que as pessoas falavam, mas de fato não cumpriam, e hoje a gente vive muito a área da verdade. Mas o intraempreendedorismo, ele propõe a inovação, né? Ele propõe que as pessoas internamente, elas desenvolvam sistemas, desenvolvam novos processos, ela dá autonomia para as pessoas. Eu vou falar um pouco de um livro que é o Reinventando Organizações, que vale a pena todo mundo ler esse livro, porque
ele lista 100 empresas que já fazem esse tipo de modelo de gestão, que é uma gestão completamente dando autonomia para o funcionário. Para você ter uma ideia, os colaboradores lá, eles definem o próprio salário, eles definem férias, eles definem tudo. É um nível de autonomia tão grande que você se torna dono de fato da sua carreira. Você sabe que você tem que entregar certo tipo de coisa e você vai se balizando e balizando com a sua rede dentro da empresa. Então, ela dá uma autonomia muito grande. E o que isso possibilita? Isso possibilita novas saídas, novas soluções, novos resultados. O intraempreendedorismo, no começo, quando ele foi instaurado, especialmente a partir de 1985, qual era o grande problema? Não se queria destinar um valor, né, um valor financeiro para que se investisse em erro, em testes, né, e ele empacou muito nisso. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma quebra disso, porque muitas empresas, eu vou trazer aqui 3 pequenos exemplos de coisas que eu conheço que cheiram para mim empreendedorismo, por pessoas que eu conversei, por artigos que eu li, que cheiram bastante um fomento do empreendedorismo interno. Por quê? Porque hoje se convive com o erro muito melhor do que se convivia há 20 anos atrás, por exemplo. Hoje as pessoas sabem que o erro é parte do processo, que o empilhamento de erros vai te gerar o sucesso no final das contas, né? Ninguém que tem sucesso, empresas ou pessoas, chegaram no sucesso do dia para a noite, elas passaram por uma série de fracassos, né? Vide Michael Jordan, vide Thomas Edison e tantos outros aí que vocês conhecem. E aí, essas novas saídas, essas novas possibilidades, elas automaticamente, elas geram uma nova cultura corporativa, né? Então, a gente tinha uma cultura corporativa massificada antigamente, ou há pouco tempo atrás, de uma hierarquia muito vertical, e uma hierarquia vertical que eu quero dizer, assim, uma coisa muito de quem está no topo da cadeia manda, define, e hoje a gente tem uma hierarquia muito mais situacional, né? É muito mais de projeto a projeto. Então, a gente vê isso, por exemplo, hoje eu dentro da ID, determinados projetos, o meu gestor de projeto é o líder do projeto, de fato. Em outros projetos, eu sou o líder e a minha CEO está me apoiando. Em outros, a minha CEO está sendo a líder e eu estou apoiando ela. Então, a gente tem uma série de lideranças situacionais que isso é próprio desse momento atual, que dá na mão das pessoas a autonomia, dá na mão das pessoas, ao mesmo tempo, o ônus disso tudo, porque não pensem que é só flores, né? Quando você fala de empreendedorismo, assim como você fala do empreendedorismo, vocês às vezes só vão ver as flores, mas vocês não vão ver toda a batalha que é feita interna, e a batalha é o que faz todo mundo crescer. Por quê? Quando você se conecta com outras pessoas, e todas as pessoas estão plugadas em um mesmo objetivo final, isso é rico. As brigas e discussões são ricas, são num sentido positivo, num sentido do objetivo, certo? E aí, falando de 3 empresas que, para mim, fazem esse tipo de trabalho, fazem ou fizeram, a gente fala da Apple, né? Não tem como pensar, e aí eu não conheço a Apple internamente, mas não tem como pensar a Apple, uma empresa tão inovadora, mesmo que tinha um CEO, né, um dono completamente centralizador, mas não tem como pensar que as pessoas lá não são empreendedoras, né? Que elas não buscam ser os melhores sempre, eles buscam excelência sempre. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui se o que o Steve Jobs fazia era certo ou era errado, o ponto não é esse, tá? O ponto é assim, empresas que fomentam a inovação não significa que são empresas que fomentam a inovação tecnológica, são empresas que fomentam a inovação das pessoas. O que é inovação? É fazer algo que é feito normalmente de um jeito diferente. Se você propuser para mim um jeito de amarrar o tênis diferente do que eu amarro hoje, que eu possa fazer mais rápido e deixar um design melhor, você fez uma inovação. Tá? A inovação não é só tecnologia, é você pensar diferente uma coisa que é feita atualmente, que dá ou não resultado. Porque time que está ganhando se mexe sim. Nem sempre, quando você vê alguma coisa que está certa, você não precisa mexer naquilo. Você pode sim mexer naquilo. A XP, que é uma empresa que eu já tive contato lá dentro, eu já tive algumas conversas, e uma coisa que é muito legal é que é o seguinte, lá é exatamente como eu estou dizendo aqui para vocês em relação a problemas. Cara, como toda empresa, ela também tem problema. E o que eles fomentam lá é que as pessoas peguem os problemas e que elas abracem, que liderem esses problemas que estão sem dono. E é isso que você tem que fazer hoje dentro de uma agência, dentro de uma empresa, seja lá onde você estiver. Por quê? Existem várias pessoas, especialmente as que têm uma mentalidade um pouco mais fixa, vamos dizer assim, que dizem o seguinte, cara, esse problema não é da minha cadeira, esse problema não é meu. Eu vou te dizer, esse problema pode não ser seu, mas se você resolver esse problema, você vai gerar um valor absurdo e esse valor vai reverter em recompensa para você. Então, isso é uma equação que ela não falha. Por quê? Porque problemas tem para todo lado, em todas as empresas. Todas. Da Apple, a Amazon, até a empresa, a menor agência da menor cidade do país. Todas têm problema. Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos em Goiânia,
e eu trabalhei em agências pequenas lá. Eu cheguei na agência, é um mar de problemas. Assim como eu trabalho na ID, e na ID também é um mar de problemas. Não vai mudar, o problema vai ter em todo lugar. Stênio, eu vou ter a minha empresa, porque quando eu sair da faculdade eu vou fazer as coisas do meu jeito. Beleza, vai fundo, você vai ter muito problema. Acredite, não vai ser um mar de rosas. E aqui eu trouxe o exemplo da África, não pela África em si, né, a Agência África, mas pela África Zero. Quando a África viu que tinha que a África Zero, quando existia ali atrás, né, uns anos atrás, quando a África viu que tinha um grupo de clientes que ela precisava atuar, especialmente startups, que ela precisava atuar de um jeito diferente, ela mudou o negócio, soltou um bote, vamos dizer assim, do transatlântico, que é a África, e ela começou a operar de um jeito diferente. Ela deu oportunidade para determinados tipos de profissional, para que esses profissionais pudessem operar de um jeito diferente para essas startups. Então, acho que é um exemplo também legal da gente citar aqui. Dentro da ID, a gente tem 3 grandes frentes, né? A gente tem uma frente digital first branding, que é a frente que eu atuo, que são empresas que estão no mercado tradicional, mas que estão entrando para o digital. A gente tem uma área de performance e a gente tem uma área de growth hacking. Essa área de growth é uma área que a gente atende startups. O modelo é completamente diferente. A gente atende empresas de fora do país, a gente atende aplicativos, e o modelo não é aquele modelo de sempre, remuneração por FII, mas comissão de mídia, não. A gente pode fazer vários tipos de remuneração, a gente pode fazer vários tipos de deals para que a gente desenvolva o negócio do cliente, porque uma coisa é atender a Apple, né, e o grupo TBWA atende a Apple, né, como uma agência própria, e outra coisa é atender um aplicativo como o Help, que é um aplicativo de serviços tipo Get Ninjas. É completamente diferente a dinâmica, os clientes são diferentes, né? Então, o empreendedorismo, ele tá perene em todas as empresas, só que algumas empresas vão deixar ter uma intensidade maior e outras menos, obviamente. Mas quando você é empreendedor, uma coisa que você vai ter que se cobrar, e a empresa que fomenta esse tipo de comportamento também vai te cobrar, é que você, o tempo inteiro, vá além, olha além do que você está vendo efetivamente, porque assim, é muito fácil você falar assim, pô, Stênio, eu fiz o meu trabalho aqui, a minha cadeira, o job description dela é esse, e eu entreguei tudo que eu tinha que entregar e bati minhas metas. Ótimo, você foi contratado para isso. A vida real, ela espera que você faça isso. Você nunca vai crescer profissionalmente se você fizer só aquilo para que você foi contratado. É assim. Pensa você quando você pega contrata um serviço, né? Você quer que alguém vá arrumar o fogão da sua casa, você quer que alguém lá, você vai botar a roupa para lavar numa lavanderia. Se a pessoa entregar a roupa limpa, bem passada, do jeito que você pediu, tá tudo certo, o serviço muito bem feito, você vai elogiar o serviço e segue o jogo. O que gera um nível de fidelização? E quando eu falo para a gente olhar para as nossas carreiras e para tudo que a gente faz como uma empresa, é porque como que uma empresa fideliza o cliente? Não é cobrando menos, não é só entregando o melhor produto, é entregando a mais, é surpreendendo, é over-deliver. Você precisa ir além sempre. Então, assim, vou citar um exemplo muito simples aqui. Quem aqui, em algum momento da vida, especialmente quando morava com os pais, não chegou em casa, viu aquela louça gigante e foi lá, lavou a louça, sem os pais pedirem. E depois os pais olham e falam assim, nossa, filho, você lavou a louça? Como assim? Obrigado. E você gera uma gratidão absurda daquele que deveria, entre aspas, né, que faria o serviço, e essa gratidão gera uma reciprocidade. Então, quando você vai além na sua carreira, quando você vai além nas suas entregas, você automaticamente gera um gatilho, que é o gatilho da reciprocidade, para todas as pessoas, para o seu chefe, para os seus pares, para os seus clientes, para o cliente dos seus clientes. Quando você entrega mais, quando você compra uma garrafa e a pessoa não sabe, junto com a garrafa ela vai ganhar também um chaveiro, a pessoa não comprou porque ela ia ganhar um chaveiro, mas você deu um chaveiro de presente. Outro dia eu fui na livraria da Vila com meu filho e a gente foi comprar um livro de dinossauro para ele. Ele está apaixonado por dinossauro, falando todos os nomes, o Carnotauro, o Tiranossauro Rex, o Indominus Rex, sei lá do que. E aí a gente foi lá na área de livros, pegamos um livro, né, ele escolheu o livro dele, e a menina, a vendedora, ela viu que ele gostava muito do dinossauro, ela explicava para ele e tal. E aí, quando a gente estava saindo, ela veio com outro livro, um livro de umas 50 e poucas páginas, de dinossauro também, falou assim, toma esse livro de presente. A gente ficou um olhando pro outro, falando assim, ué, mas espera, tipo, vou ter que pagar? Né? Foi a primeira reação. Ela falou, não, eu vi que ele gosta muito de dinossauro, esse livro é de uma coleção que sobrou uns livros do brinde, e eu tô te dando esse livro para você levar. Não fazia parte do pacote, mas eu tô te dando esse livro para levar. A menina do caixa passou, custava R$56 o livro. E aí ela bonificou R$56 de uma compra de 60 e poucos reais que a gente tinha feito do outro livro. Cara, aquilo lá
para vocês verem, eu estou trazendo esse exemplo para dentro da mentoria, para você ver o quanto que marcou. Eu lembro do nome da livraria, e essa vendedora foi além. Qual que era o trabalho dela? Só virar para mim e falar assim, Estênio, você está precisando de alguma coisa? Esse era o trabalho dela. Ela é paga para fazer isso. Mas ela foi além, ela entendeu o cliente, ela viu que o cliente gostava mais daquilo. Ela falou, por que não? Eu tenho um livro aqui, por que não eu não posso dar para ele? E a gente, por exemplo, dentro das agências, vive isso o tempo inteiro, né? Quando a gente tem, o cliente pede algo para nós, pede algum projeto para nós, a gente vê que o negócio do cliente está direcionado para um determinado ponto, por que não a gente não olhar e falar assim, poxa, eu posso conectar esse cliente aqui a ele, isso vai potencializar o negócio do meu cliente. Eu tenho outra empresa aqui dentro que eu coordeno, por que eu não junto as duas empresas para que as duas prosperem mais? Por que eu não faço esse tipo de coisa? Porque a gente normalmente está atolado em uma série de coisas operacionais e a gente para de olhar como a gente pode ir além. E aí vocês vão falar para mim, quem já trabalha, quem ainda não trabalha, vai passar por isso. Porque quando eu falo muito disso, as pessoas falam assim, tá, Estênio, mas aí significa que eu vou trabalhar 24/7, 24 horas, 7 dias por semana? Eu vou falar, não. Por que não? Porque aí vem um conceito muito forte de produtividade, tá? O que é produtividade? E aí eu quero que vocês gravem isso. Produtividade é você fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, tá? Produtividade não é fazer 1 milhão de coisas no horário que você tem que fazer, porque isso é improdutivo, isso gera multitasking, e a gente pode fazer uma outra palestra só sobre multitasking, tá? Que eu falo bastante sobre isso, porque eu mostro o quanto isso não funciona. Mas, basicamente, quando você faz o que tem que ser feito, é o que eu disse, você gera valor. E quando você gera valor, automaticamente, na cabeça das pessoas, para quem você gera valor, você gera negócios. Para você, para o seu cliente, para a agência que você trabalha, a empresa que você trabalha. E quando eu falei lá de networking, eu falei exatamente disso. Networking é geração de valor o tempo inteiro para outras pessoas. Se a gente está falando como premissa que é sobre pessoas, sim, é sobre pessoas, você precisa se conectar com as pessoas, você precisa fazer o bem para as outras pessoas e gerar valor para as outras pessoas, você precisa gerar valor para as outras pessoas. E gerando valor para as outras pessoas, você vai gerar negócios para vocês, para o projeto, para a sua carreira, seja lá onde você colocar a mão. Mas qual que é a premissa? Você trabalha num lugar, você entra hoje numa agência de propaganda, aí falando para quem quer, quem veio buscar a prática, né? Como é que a gente faz? Putz, eu quero ver como é que é trabalhar dentro de uma agência de propaganda. Eu vou dizer que trabalhar dentro de uma agência de propaganda é igual a trabalhar em qualquer outro lugar. Não ache que tem festas, a gente vai ficar falando de vários cases. Não, é qualquer outro lugar. O que é mais importante aqui é que você, não importa o lugar que você trabalha, o que importa é a sua atitude. Você precisa ter uma atitude diferente do lugar que você trabalha. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é futebol. Eu tenho muita referência de futebol, porque eu acompanhei futebol a minha vida inteira, agora que eu estou, graças a Deus, menos fanático, mas uma coisa que é o seguinte, vocês já repararam que existem jogadores de futebol que dão certo num time e não dão certo em outro? Muita gente culpa que é processo pessoal, muita gente fala que é o técnico, muita gente fala que é o grupo. Acho que todas essas coisas colaboram, mas o que colabora de verdade é a sua mudança de atitude em relação aos problemas que você enfrenta no dia a dia. Se algo não está dando certo para você, você precisa ter, eu vou falar um pouco mais na frente, a responsabilidade, a autorresponsabilidade de falar, cara, o que eu faço com isso? Tá? Então a gente vai falar disso. Mas qual que é o primeiro ponto quando você chega num lugar? Você precisa saber qual que é o objetivo daquele lugar. Isso é fundamental. Tá? O objetivo da empresa que você trabalha, o objetivo do cliente que você trabalha, e aí alguns vão dizer assim, né? É dinheiro? Claro, dinheiro é premissa. Se alguém falar para você que a meta do lugar é ganhar dinheiro, você fala assim, ótimo, porque se não fosse, seria uma ONG. Porque se é um lugar, né, se é uma empresa privada, ela pressupõe, né, que gere lucro. E gerar lucro é ganhar dinheiro. Então a premissa é que ganhe dinheiro. Mas que mais? Como você descobre qual que é? Porque tem muita empresa que não tem isso claro, não tem a missão muito clara, não tem aquilo que veio fazer muito claro, não tem o objetivo de negócio muito claro. Cara, tem uma chave que se vocês saírem dessa mentoria com essa chave, vocês vão explorar o mundo. Eu não vou entrar tanto em detalhe, porque também daria uma palestra inteira sobre isso, que é, faça perguntas. Faça perguntas. Não existe nenhum jeito no mundo de se descobrir coisas sem fazer perguntas. Até para o Google você faz perguntas. Você precisa fazer pergunta. Não adianta, você não vai descobrir nada sem fazer pergunta. Por que eu falo isso? Você tem várias técnicas, né? Você pode fazer os 5 porquês, você pode ir aprofundando, você pode olhar problema, causa e consequência. Você tem vários frameworks para fazer perguntas e para encontrar as coisas. Fato é que se você não fizer pergunta, você não consegue aprofundar. Você provavelmente vai parar numa primeira camada. Se você perguntar para alguém assim, qual que é o objetivo aqui da empresa? Qual que é o objetivo do negócio do cliente? Ele precisa ganhar dinheiro. Beleza, que mais?
Ah, ele precisa impactar as pessoas, ele quer impactar vidas de mulheres obesas. Legal, que mais? Ele quer impactar vidas de mulheres obesas para que elas se sintam melhor e assim elas possam produzir através do empreendedorismo. Legal, temos um objetivo mais profundo. A gente consegue trabalhar com mais insumo aqui do que simplesmente fazer venda, né? Do mesmo jeito que alguém fala, qual que é o problema do negócio? O problema é que não vende. Não, isso é consequência. Qual que é o problema, de fato? Será que o problema é venda? Queda de venda? Não, existe um problema. Então, vamos atrás do problema. Então, façam perguntas. E aí tem uma coisa que é muito legal. Não importa o nível que vocês estejam no trabalho. Não importa se você, de novo, se você é um assistente, se você é um coordenador, um analista, um gerente, não importa. Você pode fazer perguntas, e essa é a parte boa do tempo atual, perguntas para todos os níveis. E quanto mais você subir os níveis, mais certas ou mais assertivas serão essas perguntas, mais claras serão essas respostas. Então, faça perguntas para as pessoas todas. Faça perguntas. Com certeza você vai conseguir conectar os pontos. E aí você fala assim, né? Poxa, Stênio, mas eu vou passar o dia fazendo pergunta, eu vou ter que me conectar com um monte de gente, eu vou fazer um monte de coisa, e a vida de agência é, de fato, caótica do ponto de vista de volume de trabalho, e é mesmo. Cara, como é que eu organizo a minha vida? Como é que eu faço para dar conta de tudo? E aí eu vou trazer uma dica de produtividade para vocês, que eu aplico, e que todo mundo fala assim, Stênio, você é maluco, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Você vai fazer o seguinte, você vai aplicar o que eu chamo de regra 70-30. O que é essa regra? Você vai definir um objetivo que você tem para dentro da empresa que você trabalha, seja ele qual for, tá? E aí eu estou falando da carreira de vocês. Você sabe qual é o objetivo do negócio do seu cliente, você sabe qual é o objetivo da empresa ou da agência, você mapeou e você definiu, falou assim, cara, eu vou resolver este problema. 70% do seu tempo você vai gastar fazendo aquilo que você foi contratado para fazer, tá? 70% do seu tempo você vai gastar com isso. E 30% do seu tempo você vai focar para resolver aquele problema que ninguém te pediu. Ninguém pediu para você resolver determinado tipo de problema, mas você abraçou aquele problema para poder gerar um valor maior do que aquele que você foi contratado. Se você fizer 100% só aquilo que você foi contratado, é aquilo que eu falei. Muito obrigado, trabalho super bem feito, vamos seguir aqui o farol de promoção, você vai ser promovido daqui 4 anos, depois mais 4, passar 10 anos, vai estar na mesma empresa e foi promovido 2 vezes. Se você fizer esse tipo de raciocínio, óbvio, esse é um dos tipos, você pode fazer outras coisas também, tá? Se você fizer esse tipo de raciocínio, você vai investir 30% do seu tempo em coisas que vão te levar para o próximo passo. E quando eu falo levar para o próximo passo, não é de uma forma egocêntrica, tá? Não é só pensando nas nossas carreiras e no nosso crescimento. Mas esses 30%, provavelmente você vai focar em coisas que não estão sendo resolvidas hoje. Você vai gerar muito valor para o negócio. E você vai entender, talvez no começo você experimente um pouco e fale, putz, isso aqui não vai gerar. Ou você coloque a mão em outra coisa e fala assim, putz, isso aqui vai dar um ROI altíssimo. Eu falo muito disso, né? Onde você foca? Você foca onde o ROI é alto. O que vai dar retorno dentro da empresa? É tal coisa? Foca nisso. O que não dá retorno ou dá um retorno menos importante, vamos dizer assim, você delega ou você contrata alguém para fazer. Né? Você precisa ter essa clareza do que é importante, eu falo isso, né? Eu falei isso outro dia numa live, do que é urgente, do que é importante e do que é não tão importante assim. O que é urgente? Cara, alguém está morrendo. Precisa ser resolvido agora. É agora. E urgente, ele acontece do nada. Né? Ele não acontece assim, temos um planejamento para daqui a uma semana e de repente é urgente. Não. Urgente, alguém te liga, alguém te manda um WhatsApp e fala assim, é para agora. E aí você fala, cara, beleza, para tudo que eu estou fazendo para fazer. O que é importante? Importante são coisas que estão no plano. Né? Eu tenho um plano para fazer tal coisa daqui a uma semana, entregar aquele projeto daqui a um mês, entregar aquela concorrência daqui 2 semanas, enfim, isso é importante. Se você coloca no tempo, se planeja e executa periodicamente. Não procrastine, não deixe para fazer no último momento, senão vira urgente. Então você tem que fazer desde o começo. E o que não é tão importante assim? São coisas que tomam seu tempo, são ladrões de tempo, que parecem ser importantes ou que às vezes você gosta de fazer dentro do trabalho, mas que ou não são atribuições suas ou que não vão gerar um valor tão grande. Isso está tomando seu tempo. Faça esse filtro, liste as coisas urgentes, importantes e não tão importantes e faça esse filtro, porque aí você vai conseguir ter foco para poder usar 70% do dia fazendo essas coisas e 30% gerando valor para coisas que ainda não estão sendo feitas. Tá? E a principal coisa de tudo, você não trabalha sozinho. Você trabalha com pessoas. Então não adianta você montar um plano inteiro, você liderar, você fazer uma série de coisas se as pessoas não comprarem essa história. E quando eu falo comprarem essa história, não é do ponto de vista comercial, é do ponto de vista de engajamento mesmo. Né? Quando a gente fala hoje de redes sociais, as pessoas se engajam com o quê? Com histórias verdadeiras.
as pessoas não se engajam mais com discursos. Durante muito tempo, né, a gente viu pessoas crescerem, pessoas sendo, liderando movimentos através somente de discursos, sem resultados, sem trabalho, sem execução, sem ação. Só que isso caiu por terra, especialmente na era que a gente está vivendo. Então, você precisa se conectar com as pessoas com motivos reais. Quando a gente fala motivação, né, o que é a palavra motivação? Você dá motivo para que as pessoas ajam, certo? Então, motivação. Então, conecte com as suas pessoas. Faça com que as pessoas entendam onde vocês estão remando, porque elas vão remar com você. Se você ficar puxando as pessoas para dentro da canoa, ninguém vai entrar. Acredite. Conecte as pessoas com histórias reais do que está acontecendo. Aponte para as pessoas a visão. Aponte para as pessoas o quanto aquele trabalho que elas estão fazendo faz diferença no negócio. E por que eu digo aqui para que vocês façam isso? Se vocês estão aqui dentro de uma palestra que fala de atitude de empreendedor e geração de negócios, como profissional de negócios, eu me sinto na obrigação de dizer que sim, somos nós que devemos liderar. Muitas pessoas liderarão no caminho, mas nós temos a responsabilidade de liderar as pessoas. E é sempre sobre pessoas, sozinho você não vai a lugar algum, tá? Stênio, mas tudo isso que você está falando é certo ou errado? Você acredita mesmo, de repente você vai trabalhar muito, putz, isso é bom, isso é ruim, como é que o mercado enxerga isso? Cara, sinceramente, o que você precisa pensar, como eu disse, não é o que a empresa espera de você, mas sim o que você espera da sua carreira. Uma vez eu falei isso para um grupo de pessoas que trabalham comigo, a gente estava numa situação de um cliente que estava muito complicado, a gente estava para perder o cliente, a gente colocou na sala umas 32 pessoas, e eu falei o seguinte, gente, o que vocês querem colocar no LinkedIn de vocês? E aí ficou um cri-cri na sala, ninguém sabia. Falei assim, cara, para de olhar para as outras coisas e colocar desculpa e problema nas coisas de fora e vamos olhar para dentro? Vamos olhar para a gente? Porque para mim, basicamente você precisa entender muito bem quem você é, eu trago um pouco para o começo aqui, quais são seus valores, quais são seus objetivos, e conectar esses valores e objetivos no lugar que você trabalha. Quando você consegue fazer isso, você potencializa a sua entrega, você potencializa especialmente a sua atuação. Quando você estiver num lugar onde os valores do lugar, os princípios do lugar forem diferentes dos seus princípios e você não abre mão dessas coisas, dificilmente vai dar certo, vai dar match. Tá? Então, atenção, quando você desenvolver a sua carreira, o que eu falo aqui olhe e se conheça muito, tenha um autoconhecimento profundo, porque quanto mais você se conhecer, mais claro você vai ter do que você não quer, e isso é muito bom, você saber o que você não quer, porque você, quando encontrar algo similar a você, do ponto de vista de valor e princípio, não de aparência, nada disso, você vai potencializar suas entregas. E aqui, o que eu quero falar de princípios do intraempreendedorismo, são 3, basicamente, porque a gente vai trabalhar muito, a gente vai liderar negócios, vai ser exaustivo, cansativo, por vezes será desestimulante. Vai bater isso, porque é assim que acontece. Não o tempo inteiro vai ser essa energia alta, a gente no domingo aqui, todo mundo motivado, essa chama está acesa agora, eu garanto para vocês que depois de 3 horas vocês saírem daqui, essa chama, ela diminui, você precisa forçar e reforçar para que ela permaneça acesa. Quais são os princípios que eu coloco? O primeiro deles é foco, né? Eu falei sobre isso. E foco tem a ver com tempo, por incrível que pareça. Olha essa analogia aqui. Quando uma pessoa não precisa usar óculos e não usa óculos, o que acontece? Ela força a vista muito, ela gasta muita energia e ela demora muito para enxergar o que ela quer enxergar. Né? Ela perde muito tempo fazendo aquilo. Por quê? Porque ela está sem foco. Quando ela coloca o óculos, tudo fica mais fácil. Ela enxerga muito rápido, para onde ela olha, ela já enxerga, e ela gasta muito menos energia e muito menos tempo. Ou seja, onde você coloca foco, você vai gastar menos energia e menos tempo. Mas, ao mesmo tempo, pensa a lupa colocando foco. O que acontece? Onde você coloca foco com a lupa, ela expande, certo? Onde você coloca, ela aumenta. Quando você coloca foco em alguma coisa, aquilo lá aumenta, aquilo lá cresce. Então, se você tiver 1 milhão de coisas ao mesmo tempo fazendo, você não vai conseguir crescer aqueles negócios que você está fazendo. Se você colocar foco em determinadas coisas, aquelas coisas vão progredir. Isso é fato. Então, dentro do empreendedorismo, também escolha as batalhas que você vai brigar, tá? Do bom sentido. A segunda coisa é constância. Cara, o jogo é de longo prazo. Não achem que o negócio vai acontecer do dia para a noite, porque não vai em nenhum lugar.
nem do ponto de vista de carreira, nem do ponto de vista de negócios. Por mais que você tenha essa atitude empreendedora, interna, por mais que você gere negócios o tempo inteiro, que você se conecte a pessoas, você precisa fazer isso com consistência. Por quê? Porque se você fizer isso só durante 3 meses e depois parar, você vai perder tudo que você fez. Você vai estagnar. Você vai voltar a um modelo de trabalho muito parecido com aquele que você fez. Então você precisa... É melhor que você seja tartaruga que faça sempre do que o coelho que faça de uma vez só e depois pare, entendeu? É melhor que você tenha essa constância, que seja mais uma maratona do que uns 100 metros rasos. É legal, em alguns momentos, você fazer uns 100 metros rasos, é ótimo. Vai ter momentos que você vai precisar dar um sprint, mas o jogo é de longo prazo. Para tudo que você fala, o jogo é de longo prazo. Você planta agora para colher no futuro. Como que eu entendi essa história, nessa parábola da semeadura? Como que eu entendi isso na minha vida? Cara, você planta a vida inteira. Você vai jogando semente a vida inteira. E semente é barato de você plantar. Quem conhece alguma coisa de agricultura sabe, semente é muito barato. O que é difícil? Difícil é regar. Difícil é cuidar da semente. Você vai jogando semente ao longo do caminho, ao longo do tempo, e depois você volta. Quando você voltar e aquelas sementes foram tratadas, você volta colhendo. Então o jogo é do longo prazo. Você planta agora sim para colher no futuro. Entende? E o que eu disse é persistência. Cara, você vai errar. Você vai errar com certeza. Hoje eu tive uma experiência, até postei no meu Instagram, que eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho a menor habilidade com cozinha. Mas eu gosto, e domingo é um dia que eu gosto de... Eu e minha esposa, a gente se aventura um pouco. A gente viu uma receita na internet de uma torta de escarola e a gente resolveu fazer. Eu faço massa de pizza, então eu falei, vou fazer a massa da torta, ela vai fazer lá a escarola e tal, e vai dar tudo certo. Claro que deu errado. Não tinha como dar certo. Foi a primeira vez que a gente fez. Ficou ruim? Não ficou. Mas não ficou a melhor torta. Eu mandei para minha avó falou, passa a receita. Eu mandei um áudio para ela, falei, vó, você tá de sacanagem? Você faz a melhor torta de escarola que eu conheço, você quer receita? Gostei do mindset de crescimento dela, que é sempre aprender coisa nova. Mas assim, eu falei, cara, é a primeira vez que eu faço uma torta de escarola. Eu tenho certeza que a segunda vai ser melhor que essa, e a terceira é melhor que essa. Só que eu fiz a primeira vez, entende? Eu não fiquei esperando saber a receita perfeita para colocar a torta em execução. E aí eu gosto de quebrar uma frase que todo mundo fala, né, que feito é melhor que perfeito. Eu acho que feito é melhor que não feito. Porque o feito é melhor que perfeito desestimula a execução com excelência. E a gente precisa buscar, sim, a excelência nas nossas execuções. Eu acho que o feito melhor que não feito desbloqueia o medo de julgamento, o medo de uma necessidade de aprovação que a gente tem, de falar, putz, eu vou postar essa torta aqui, o meu amigo, o Teteu, que foi agora para o Masterchef, vai falar, cara, que torta é essa? Você tá maluco? Torta mal feita. Não tá mal feita, foi só a primeira vez que eu fiz a torta, entendeu? Então faça. Se você tem uma ideia no lugar, proponha essas ideias. Se você olhou um processo dentro da agência que você trabalha e quer mudar aquele processo, fala com o responsável, fala assim, cara, por que a gente não muda? Vamos testar? A gente faz em um projeto só, se der errado, a gente errou. Foi tranquilo, mas é uma ideia que eu tenho aqui. Esses testes precisam ser feitos, e hoje é muito mais fácil você defender isso, por quê? Porque as grandes empresas, né, as Big Five, especialmente de tecnologia, elas operam desse jeito, as startups operam desse jeito. Por quê? Porque elas entenderam que quando você testa, você aprende. O que não pode é você testar sempre a mesma coisa, você tem que testar coisas diferentes, olhando sempre para o mesmo objetivo, obviamente. Só isso? Não. Você não pode só querer ter uma atitude empreendedora, ser o cara que vai gerar negócios, só fazendo as coisas com foco, constância e persistência. Você precisa também de 2 comportamentos que para mim são fundamentais. Que é o comportamento de ser capaz de realizar coisas e ter autorresponsabilidade sobre tudo que acontece. O que é essa capacidade realizadora? É o que eu disse. O feito é melhor que não feito. Então, a melhor fase de um plano é a execução. Tá? O passo mais importante de um plano é a execução. Por quê? Ao longo do caminho, o plano pode mudar. Mas ele só vai mudar se você executar e ver que algo está errado e precisa ser mudado no plano. O plano, por si só, quantos planos a gente já não fez, especialmente dentro de agência, para concorrências, ou projetos que acabaram não virando e tal, que foram engavetados, que viraram só um PowerPoint, só um Keynote. São planos. Planos são muito bons. E planos, eles são idealizados, e da palavra de ideal mesmo, porque eles são uma visão daquilo que é o melhor. Só que o plano, quando ele cai para a vida real, não é que ele não se viabiliza, é porque ele vai sofrer a variável vida real. A vida real, ela muda. Dia 15 de março, dia 13 de março, estava todo mundo trabalhando,
nos escritórios, dia 16 de março estava todo mundo em casa. Quem planejou isso? Ninguém. Mas a partir da situação atual, a gente precisou fazer alguma coisa. O trabalho que a gente faz hoje, o trabalho que a gente entrega hoje, é melhor ou é pior do trabalho que a gente entregava pessoalmente? É diferente. Por quê? Porque o plano mudou. Um dos meus clientes é um cliente muito grande do setor financeiro, não é a XP, e é um cliente que a gente tinha um plano muito certo para 2020. A gente já tinha a visão de negócios, a gente já tinha a visão de comunicação, estava tudo muito, muito certo. Veio a pandemia, a gente mudou tudo. Mudou tudo. Tudo. Isso gerou um abalo emocional geral, inclusive em mim, muito difícil, porque a gente viveu 5 meses muito intensos, muito pesados do ponto de vista emocional. Mas por quê? Porque a gente tinha um plano e tudo mudou. E o ser humano, quando ele está numa situação de quebra do plano que ele tinha, ele sai da zona de conforto. E dói sair da zona de conforto, porque a gente foi programado para ficar confortável o tempo inteiro. O nosso cérebro é programado assim: descanse, descanse, descanse. Por isso que a gente é procrastinador por natureza, porque o nosso cérebro fica falando para a gente descansar, para a gente não fazer força, tá? E a outra coisa que eu gosto de bater muito nesse conceito, que é a responsabilidade. Você é responsável pelos seus resultados, acredite nisso. Não encare isso como algo do tipo assim, Stênio, você está falando isso porque você é de classe média, você estudou na SPM e você tem condição de fazer o que você quiser. Eu não disse que você tem culpa de tudo, eu disse que você é responsável. Isso é diferente. Sabe por quê? Nem sempre você vai ter culpa, nem sempre. Aliás, eu diria que a maioria das vezes você não vai ter culpa sobre determinada situação. Você não tem culpa se você nasceu menos favorecido do que aquele seu colega que teve a oportunidade de morar fora e estudar fora. Você não tem culpa que, de repente, teve uma pandemia e você teve que trabalhar de casa e você não tem estrutura para trabalhar de casa. Você não tem culpa de ter tido uma doença e ficado 6 meses sem poder trabalhar. Você não tem culpa de nada disso, eu concordo. Mas você é responsável por fazer com aquilo, por olhar aquela situação e falar, o que eu vou fazer com isso? Né? Você tem um problema, vamos trazer para a vida real aqui, você tem um problema dentro do trabalho. O que você pode fazer? Você pode falar, cara, desculpa, isso aqui não é culpa minha, não fui eu que fiz. Agora, você pode olhar aquilo e falar assim, o que eu posso fazer com isso? Putz, eu posso pegar essa situação, conectar uma outra pessoa e trazer a solução. Eu posso avisar outra pessoa que pode trazer a solução para mim se eu não tiver a capacidade para fazer. Tem um exemplo que é muito bom, que é assim, hoje é menos comum porque pouca gente anda de carro e a maioria das pessoas que andam de carro andam de transporte público. Eu não ando mais de carro, só ando de transporte público. Mas é assim, por exemplo, você está no carro e alguém te fecha. A fechada é a situação. Tudo que você faz depois é responsabilidade sua. Xingar a pessoa, fechar ela depois, sair correndo atrás, ficar nervoso. Tudo é seu. É você que escolheu ficar desse jeito. O que aconteceu foi só uma fechada que você levou do carro. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é, muitas coisas vão acontecer na sua rotina profissional que vão te destabilizar, que não vão ser culpa sua, mas você precisa, primeiro, olhar aquela situação e dica, saia da situação, saia do contexto. Quanto mais você estiver imerso no problema, quanto mais você estiver imerso naquele caos, pior vai ser, menos clareza você vai ter de como encontrar as melhores soluções. Então, saia, olhe de fora, olhe como alguém que não está ali. Cara, eu no lugar do Stênio faria o quê? Sabe? Pensa um pouco assim, eu no lugar de mim mesmo faria o quê? Se você ficar tentando sair resolvendo algum tipo de problema, algum tipo de situação, pode dar certo, pode, mas talvez não seja a forma mais eficiente e mais saudável, tá? É fácil? Não, de fato não é fácil. Mas é possível, porque é simples, na verdade, tá? É bem simples. E como que a gente consegue isso? Foco, constância e persistência, né? Eu já falei, vai ser ruim, vai ter dia que você não vai conseguir focar, você não vai saber no que focar, beleza, lembra que você precisa ter foco. Você vai fazer muitas coisas e durante muito tempo e não vai gerar nenhum tipo de resultado? Sim, vai. Mas você precisa ter constância, precisa persistir. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Me veio isso agora porque é real. Cara, você precisa insistir, porque a diferença das pessoas que persistem, a diferença das pessoas que conseguem algo dentro da carreira são aquelas que dão o próximo passo. Tá? Não existe não são 10 passos para você dar. Cada um vai ter uma quantidade de passos de acordo com a sua história, com as suas referências, com as suas oportunidades, enfim. Só que assim, eu já vi e já vivi muitas vezes que era assim, era a hora de desistir. E aí você fala, último suspiro, vamos lá. Pum, quando você vai, aí acontece. Cara, eu sou apaixonado por biografia, apaixonado.
E todas as histórias das pessoas que eu já li são assim. Thomas Edison tentou 10 mil vezes antes de descobrir a lâmpada. Antes, né, de criar a lâmpada ali. 10 mil vezes. Você está disposto a tentar 10 mil vezes antes de conseguir resolver aquele problema que você quer? Você precisa entender isso. Você está disposto a errar 9 mil arremessos para poder ser o maior jogador de basquete de todos os tempos? É uma pergunta para você precisa saber. E de fato, é remar contra a maré. A tempestade ela vai vir sempre de encontro com você, né, de encontro a você. Mas você precisa pensar que, assim, cara, enquanto eu estou resolvendo o problema, eu estou gerando negócios. E como que a gente faz isso? Aqui eu quero trazer um exemplo que é o seguinte, 2 exemplos, né? Como as agências, especialmente, estão tentando se reinventar. Eu não sei se tem esse conceito, mas me ocorreu. A gente fala muito de software as a service, né? Que é um conceito muito já disseminado dos softwares prestando serviço para as empresas e tal. E aqui me veio um conceito que é agency as a product. A agência, como premissa, ela é uma prestadora de serviço, ela é uma prestadora ela é uma intermediadora, ela é uma prestadora de serviço, ela vende inteligência e tal. E aí eu me peguei com 2 exemplos aqui, um que é atual e o outro é de um exemplo que eu vivi quando eu trabalhei na Mix Brand Experience, que hoje é a atual Mix. O primeiro, que é de NPS, que eu vivo na ID hoje, que é o seguinte: a gente tinha uma necessidade absurda de medir a satisfação dos nossos clientes, né? Quem sabe o conceito de NPS mede a satisfação dos clientes de acordo com uma nota que ele dá, e você tem clientes satisfeitos, clientes não satisfeitos, clientes que vão ser advogados da marca, né, que vão te levar para frente, clientes que são estáveis e clientes que não te recomendariam, tá? Basicamente são essas 3 faixas. E a gente tinha uma necessidade absurda de medir o NPS dos nossos clientes, e não tinha nenhum software que fizesse isso para o mercado de comunicação. A gente desenvolveu um software para isso, para a gente. E aí, quando a gente olhou para esse software, a gente falou assim, caramba, a gente pode usar isso em para outras agências podem comprar esse produto. Né? Por quê? Porque é tão difícil a gente medir a satisfação de algo que é um pouco subjetivo até, né? Você gostou da campanha, ela foi boa, ela atingiu a meta, mas, putz, eu não tive uma cauda longa aqui de comunicação, eu não tive consistência, mas foi muito boa a entrega. Eu não gosto como a criação trabalha, eu não gosto como o atendimento trabalha, mas a criação é ótima. A gente não tinha como medir essas coisas dentro da agência. E aí a gente criou o nosso próprio software. Então a gente passa a olhar a agência como uma geradora de produtos para o mercado. Então, pode ser um novo modelo aqui, né? Uma vez que a gente trabalha o mercado de comunicação, um mercado tão criativo, tão brilhante do ponto de vista de criação de estratégias, criação de novas ideias, por que não a gente não pode criar produtos para o mercado de comunicação? Novos sistemas, novos processos, a gente pode fazer isso, porque a gente vive operação no dia a dia. E a outra coisa, essa árvore do Ibirapuera, eu lembro, eu estava lá na agência, na Mix, quando era feito, né, esse processo. Era de uma área da Mix que chamava de projetos proprietários. Cara, o que acontecia? Criava-se esses projetos, e esses projetos se vendiam cotas de patrocínio do projeto. Olha que legal, tipo, eu crio um evento, vamos supor. Eu crio um evento e eu vendo cotas de patrocínio desse evento para as marcas. O evento não é da marca. Eu vendo naming rights, eu vendo cota, eu vendo bilheteria, eu vendo uma série de coisas para a marca estar lá dentro. É como se eu criasse hoje o Rock in Rio e eu capto patrocinadores. De quem é o evento? Da agência. Então, eu acho que esse tipo de mudança de mindset você consegue olhar e falar assim, tudo é negócio. A gente tem um hub de inteligência, toda agência tem um hub de inteligência dentro dos seus recursos, que ele pode usar para produzir coisas novas, e não só para ficar naquele ciclo, recebe o demanda, entrega o projeto, recebe o demanda, entrega o projeto. Quebre isso. Você não vai ser o loucão que vai falar, chega, não quero mais fazer nada disso. Não, mas quebra, sugere, faça perguntas, provoque as pessoas. É fundamental que as pessoas de negócio façam isso o tempo inteiro. E que para vocês aprofundarem esse conhecimento, esse tipo de pensamento, eu quero deixar aqui 4 livros para vocês, se vocês quiserem ler, que são livros, e aí tem um link, vocês podem baixar direto do meu link lá, tá? Que vocês têm que ler, que são 4 livros que eu recomendo fortemente. O primeiro deles é o Reinventando Organizações, que eu já falei, né, que ele propõe um novo modelo de gestão de equipes. O segundo livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Cara, esse livro, para você ter uma ideia, ele está na cabeceira hoje do Warren Buffett. Tá? É um livro que ensina a fazer networking. Se você acredita em 85% dos resultados de cada pessoa é por causa do networking, acreditem nisso. Leiam este livro, porque networking não é só se relacionar, networking é gerar valor para o outro. Networking, é o que eu falei, né? Rede de trabalho, um gerando valor para o outro, assim, e nunca abordem uma pessoa sem gerar valor para ela.
Porque muitas pessoas são abordadas, muitas pessoas são abordadas. Vou dar um exemplo aqui. Você, como diretor de negócios de uma agência, você recebe várias mensagens por LinkedIn, várias. E eu respondo todas. Vocês podem me mandar mensagem, eu vou deixar meus links depois. Eu respondo todas, eu faço questão, porque eu fui aquele cara que mandou mensagem para um monte de gente, né, para poder conhecer, para poder me conectar, para poder trabalhar em outros lugares e tal. Só que todas as vezes que eu recebi as mensagens, ou todas as vezes que eu li as mensagens, que eu respondi as mensagens e aquilo fixou na minha cabeça, foi quando aquela pessoa me gerou algum tipo de valor. Um jeito simples de gerar valor para uma pessoa. O Stênio é um cara, vou falar de mim, tá? O que eu receberia e que me chamaria atenção. O Stênio é um cara que gosta muito de empreendedorismo. Você acha uma matéria, um artigo de para mim fala e pergunta o que eu penso sobre isso. Cara, isso gera muito valor, porque você está me mostrando algo que é do meu interesse. E esse livro do Dale Carnegie, ele fala exatamente isso. Você precisa descobrir o interesse das outras pessoas. É sobre as outras pessoas, não é sobre o que você quer falar. É sobre o que os outros querem ouvir. Né? O Nizam fala isso do ponto de vista de comunicação, né? Não é sobre o que você quer falar, é sobre o que as pessoas querem ouvir. É sobre o que as pessoas entendem. E nesse caso, é sobre o que as pessoas querem ouvir. A gente tem a tendência de querer falar o tempo inteiro. Eu tô aqui há 1 hora e pouco falando. Se eu abrir o microfone para alguém vai falar. E é natural que a gente fale de si mesmo. Então, deixe que as pessoas falem de si próprias, porque você vai descobrir muito sobre elas. Quando você descobre sobre elas, você gera valor para elas, que é muito mais fácil. Você sabe do que ela gosta, você já sabe que eu tenho filho, você sabe que eu gosto de música, você sabe que eu gosto de empreendedorismo, você sabe que eu gosto de autorresponsabilidade, e vocês sabem os livros que eu gosto. Então, você já tem muito insumo para saber, cara, se eu mandar isso, você não vai gostar, entende? Então, descubra sobre as pessoas. Networking é isso, gerar valor para o outro. Esse livro, cara, Mais Esperto que o Diabo, é fantástico. Se você nunca leu esse livro é um livro que fala sobre comportamento, sobre bloqueios emocionais, é uma alegoria que o Napoleon Hill usa, eu gosto muito do Napoleon Hill, e esse livro é maravilhoso, porque é uma entrevista do Napoleon Hill com o diabo. Tá? É muito legal, esse livro vale muito a pena, se você olhar, quase todas as pessoas hoje já leram esse livro, porque ele é um livro muito legal de ler, e é um livro que vai te destravar para um monte de coisa. Tá? E o quarto livro, obviamente, é esse livro da Carol Dweck, que é Mindset. Basicamente, ela separa o nosso cérebro em 2 tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo, explicando muito rapidamente para vocês, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu não tenho talento para fazer isso, eu não quero saber. Síndrome de Gabriela, mindset fixo é isso, tá? Eu não tenho talento para tocar, então eu não vou nem aprender, porque eu não vou aprender. E o mindset de crescimento é o contrário, é você falar assim, cara, eu sou capaz de aprender o que eu quiser. E eu garanto, todos nós somos capazes de aprender o que quisermos. Ela tem um experimento que ela faz de aula de desenho. Eles pegaram 2 grupos de pessoas com mindset fixo identificadas e pessoas de mindset de crescimento identificadas. Nenhum dos 2 grupos sabiam desenhar. Os 2 grupos foram para a aula de desenho. No primeiro dia, o grupo de mindset fixo desistiu, porque era muito difícil, as técnicas de desenho. E o mindset de crescimento seguiu por mais 7 dias. No 7º dia, as pessoas de mindset de crescimento, elas conseguiram já fazer o autorretrato, de uma forma impressionante, ela coloca no livro. Ela fala assim, essas pessoas não sabiam desenhar e se consideravam sem talento para desenhar. Ou seja, tudo é aprendível, basta que você queira aprender, que você esteja aberto a aprender. Tem um outro exemplo que eu gosto, porque eu gosto muito de música, que é assim, cara, se você começar a estudar guitarra hoje, e fizer 10 mil horas de guitarra, você vai tocar tecnicamente tão bem quanto o Jimi Hendrix, eu te garanto. Se você fizer o que tem que ser feito, estudar as técnicas, treinar 10 mil horas, você vai tocar como Jimi Hendrix. Você vai ter aquela cereja do Jimi Hendrix? Talvez não. Talvez você não tenha nascido para isso como Jimi Hendrix nasceu, mas você vai tocar tão bem quanto ele, entende? Então você hoje tem uma dificuldade de ser um comunicador, de fazer uma apresentação, de falar em público. Cara, se é uma dificuldade, você precisa buscar solução. Ou você tem o recurso, ou você pega o recurso de quem tem. Você ou modela alguém que já faz isso, ou você vai para um curso que já faz isso, que te ensine. O que não dá é para você falar assim, eu não sou bom de falar em público, então eu não vou falar. Eu não sou extrovertido. Para com isso. Você só vai crescer quando você souber que você pode crescer. E aqui não é discurso motivacional nem de autoajuda, tá? É um discurso de, cara, é só você querer aprender. Você não aprendeu a andar? Você não aprendeu a falar? Você sabia? Não. E você foi lá e andou, foi lá e falou. Foi um processo rápido? Não. Foi um processo fácil? Não, foi doloroso. Você caiu muitas vezes. Você falou muitas vezes errado. Às vezes a gente quer aprender, para as nossas carreiras isso é muito importante, né? Inglês. Pô, não dá para não ter inglês hoje. E aí você fala, eu já tô velho, não dá para aprender inglês. Quem disse que não dá? Quem disse que não dá? É que você quer falar perfeito inglês amanhã.
Mas você tem que aprender inglês falando errado. Você falou português, você fala português certo até hoje? Não, eu não falo português certo até hoje. E a língua nativa, a gente erra um monte de coisa. Só que você tem vergonha de errar? Não, essa é a diferença. Deixando o último exemplo sobre networking também que eu quero falar, porque isso é mega importante, para mim foi fundamental no meu aprendizado. A gente está nesse momento de pandemia, né, isolamento e tal, e outro dia a gente levou meu filho num parque aberto aqui, né, do lado de casa. E aí tinha vários meninos lá, ele tem 5 anos, tinha uns meninos de 8, 9 anos lá, e eu fiquei observando. Ele foi lá tentar brincar com os meninos mais velhos, e os meninos não deram bola para ele. Ele foi lá pedir para brincar. E os meninos não deram bola para eles e correram. Começaram a brincar entre eles. Meu filho foi atrás. Ele recebeu um não, tá? Ele foi atrás. Ele pediu de novo para brincar, eu quero brincar com vocês. Eu só olhando. Eu quero brincar com vocês. Os meninos fugiram de novo. Cara, eles correram o parque, meu filho correu o parque inteiro atrás dos meninos. Morreu a história. Aí eu olhei, tava ele brincando com os meninos lá sentado e ele lá falando, dando ordem, não sei o que. Eu falei, cara, que loucura. Eu falei assim, cara, ele tentou umas 6, 7 vezes entrar naquele grupo, fazer, brincar com eles, gerar algum tipo de valor ali naquele grupo, até que ele conseguiu. O que a gente faz? A gente pede para entrar em algum lugar, a gente pede para fazer alguma coisa, recebe um não, volta e fala, eu não sirvo para isso. O que eu quero deixar aqui é que a gente precisa ser um pouco criança, a gente precisa se destravar desses medos que a gente tem de receber nãos, porque quem recebe não, o empilhamento, pode ser maluca, não é matemático, mas o empilhamento de nãos gera um sim. Tá? Por quê? Porque a cada não que você recebe, você aprende algo que você vai fazer diferente da próxima vez que você tentar. Então, tentem. Porque no final das contas, vocês vão ver. Quando vocês chegarem lá na frente, vocês vão lembrar de mim. Eu quero deixar um vídeo aqui, porque muita gente vai falar o seguinte. Stênio, você tem muita sorte, cara, porque você conseguiu... Hoje você é diretor de atendimento de uma agência, de um grupo de contas, você conseguiu chegar no lugar onde você queria, né, até o momento, e tudo mais. E muita gente vai dizer isso, inclusive os seus amigos. Mas aí eu quero deixar um recado para vocês, para a gente fechar, que é um vídeo do Leandro Carnal, que eu gosto demais, e espero que vocês gostem também. E aí um outro conselho importante. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem, você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Prestem atenção nessa frase que o tio Leandro vai dizer. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Então, sorte existe, sim. Eu não controlo tudo. Eu não sou Deus, eu não controlo tudo. Por vezes eu estou em Congonhas, o avião tenta aterrissar e arremete. É para testar a força do esfíncter de vocês. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Então é isso, o que eu quero deixar para vocês é, não um obrigado, mas uma sequência. Vamos nos conectar, vamos conversar, vamos abrir o horizonte, vamos fazer negócio, porque é sobre isso, a gente não termina. Como diz o Simon Sinek, o jogo é infinito. Se a gente achar que o mundo dos negócios é de quem ganha e de quem perde, a gente vai morrer logo nesse mercado. A gente precisa entender que aqui é toda uma colaboração, né? Vocês têm muito, e hoje eu aprendi muito, e vocês têm muito mais para me ensinar do que eu hoje pude compartilhar um pouco com vocês. Muito obrigado aí a todo mundo. Stênio, quero agradecer muito, achei os conselhos valiosíssimos, assim, né? Conheço alguns que estão na sala, outros não conheço, então agradeço de novo a presença, mas eu tenho certeza que, assim, né, de tudo que você falou, assim, eu pelo menos já fui anotando 15 mil coisas mesmo, né? Gente, aqui não, sério, né, independe da experiência de mercado que a gente tem, né, eu também estou aí no mercado e para mim foi uma aula, assim, incrível, então quero agradecer de novo, e eu quero ver, a gente tem 10 minutinhos, gente, alguém quer fazer uma pergunta? Podemos, Stênio, tudo bem? Por favor, façam perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta, abrir o microfone, falar alguma coisa? E aí, dúvidas? É mais um comentário mesmo que eu tenho. Pode falar, Luca. Seria assim, é que eu vi uma vez um vídeo no YouTube, eu não lembro se era da Vox, era algum canal assim, mas eram conselhos de pessoas com mais de 100 anos para as pessoas jovens, o que deveriam fazer da vida. É bem interessante. Eles falavam, justamente, a grande maioria, eles se arrependiam das coisas que eles não fizeram,
mas e não das coisas que eles fizeram. Então, realmente é isso, de dar a cara a tapa, de ir fazer as perguntas, ir nessa tentativa e erro mesmo, porque é o único jeito de aprender, e depois também não ficar com esse remorso de não ter tentado. E comigo também, pessoalmente, na faculdade, eu acho que eu melhorei muito nesse sentido de apresentação, de conversar com as pessoas. Aí também vem o lado favorecido de estar na faculdade, tem vários bares ao redor, né? Mas conhecendo bastante gente, me conectando com as pessoas, e até mesmo na aula da Mavá também, que está aí, de processos criativos, que falava disso, da tentativa e erro, de não ter medo de errar, que é o único jeito que a gente tem de aprender mesmo. É isso. E tem uma coisa que é legal, que é o seguinte, o conhecimento, sem ser colocado em prática, ele não vale nada, tá? De verdade. Ele precisa ser colocado em prática de algum jeito, você precisa transbordar esse conhecimento. O que é transbordar? Não guardar ele para você, você precisa colocar esse conhecimento para os outros, a favor dos outros, a serviço dos outros. Não adianta ler um livro e guardar aquilo para você coloca em prática para impactar a vida das pessoas. É assim que a roda gira de forma sustentável. Acho que tem mais gente com o microfone aberto. Eu posso falar, Estêmio? Obrigado pelo conhecimento. Obrigado pela troca, eu acho que você faz de uma forma muito clara, muito objetiva, muito bacana mesmo. E alguns pontos muito importantes que eu sempre falo em aula também, na questão da curiosidade, da dificuldade de abrir as portas, procurar a chave certa, né? Às vezes a gente vai errar muitas vezes, né? Ser protagonista de toda essa situação. É só uma situação que eu queria passar rapidinho para você, que eu vivenciei de uma aluna, que ela tinha muito medo de conversar na empresa. Ela era uma aluna brilhante, excepcional, e ela trabalhava numa grande empresa corporativa, e ela tinha medo, vergonha, mais ou menos o que você falou aí, né? Ter a vontade de fazer e nunca fez. E ela começou a participar de uma ONG, e na ONG ela viu a liberdade de fazer um trabalho de empreendedorismo muito grande no centro espírita, na questão de desenvolvimento educacional, social, colocar as pessoas na escola, tudo isso. E chegou num ponto que ela estava muito destaque. E um dos diretores da empresa quis saber desse projeto, não através dela, não sabia nem que ela participava disso, conversou e falou o nome dela. Falei, será que é a mesma pessoa? E foi no departamento dela, falou, menina, seu trabalho brilhante lá fora, e você nunca falou isso, e ela ficou muito tenso, porque todo mundo olhou na empresa para ela, assim, falou, pelo amor de Deus, então, assim, acende esse sinal, dá essa luz para a gente, e hoje ela é uma grande executiva de negócios, de marketing. Então, aparecer, né, Stêmio, tem que ter essa coragem, né? Coragem, cara, tem um livro da Brené Brown que é maravilhoso, que é A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro fantástico que ele nos provoca nesse sentido, assim, a vulnerabilidade é o primeiro passo, sabe? Todos nós temos problemas e temos imperfeições, só que a gente não tem que ser o perfeccionista, a gente tem que ser aquele que entende as nossas imperfeições e luta de forma positiva contra elas, assim, sabe? A gente as usa como meio, porque normalmente onde eu tenho o meu maior medo é onde está o meu propósito, tá? Isso é bem forte. O seu maior medo tem intimidade com o seu propósito. É muito forte. Se você não gosta de falar em público, provavelmente você vai explodir quando você começar a falar em público. O medo é bom. Exato. A gente vai ter medo sempre, né? As pessoas falam isso, né? Que o medo você tem que conviver com ele, você tem que ter coragem, né? Não é que ele vai com medo mesmo, não é isso. O medo, ele é bom. Ele é bom para te dar senso de né, assim, cara, não tá tudo bem, não é que eu não tenho medo de nada, mas assim, eu tenho uma zona aqui que eu sei até onde eu posso ir, eu vou avançando, eu sempre falo sobre zona de conforto e zona de expansão, eu gosto muito de usar a zona de expansão, porque para mim é assim, conforme você vai saindo da zona de conforto, pense que a zona de conforto é isso aqui, né, isso aqui é onde você opera bem, você vai expandindo a sua zona de conforto. Quanto mais você expande sua zona de conforto, mais você fica bem em diversos tipos de situação. Então, por exemplo, você não sabe falar em público, aí você treina, vai para um curso de oratória, faz 10 palestras de graça, porque você vai falar para as pessoas, cara, vamos conectar todo mundo no Zoom, porque eu quero falar. Pega 10 amigos, e aí você aumentou. Pronto, agora já não é mais um problema para falar em público. Você sabe até onde você pode ir, você já testou isso, então você vai aumentando. Todos os grandes executivos têm uma zona de conforto muito expandida. Tá, e continuam saindo, por isso que eles hoje conseguem operar e conseguem falar de qualquer coisa. Não tem situação
que eles falam, nossa, isso aqui me dá medo. Não, eles sabem, vai dar um frio na barriga, obviamente. Antes de entrar aqui, eu faço live todas as quintas-feiras, no meu Instagram e no meu YouTube, falando sobre essas coisas, sobre empreendedorismo, sobre geração de negócios e tal. E antes de entrar aqui, óbvio que me deu um frio na barriga, porque eu ia falar com alunos, porque eu ia representar, né, a Associação dos Profissionais de Propaganda, o convite da SPM, da Renata, enfim. Então dá um frio na barriga, mas eu sei o que eu estou fazendo, então vai e faz. Né? Não vou dizer que eu não tive medo, mas você vai lá e faz, entende? Perfeito. E tem uma dúvida, Estênio, que apareceu no chat do YouTube, porque a gente está transmitindo por lá também. Tá? Então, a dúvida do Matheus, ele colocou, Estênio, teria algum curso que você indica para quem está começando na área de atendimento publicitário? Cara, eu vou te dizer assim, o atendimento é o profissional menos especialista do setor. Ele é o mais generalista, no bom sentido, né? Ele precisa conhecer um pouco de... Outro dia eu estava fazendo um curso de SEO e métricas de campanhas de performance. Por quê? Eu opero? Não, mas eu lido com isso. Então eu preciso saber. O grupo de atendimento vai lançar um curso em breve, tá? Que é um curso específico, porque a gente também sente falta de um curso de atendimento. Eu não posso entrar em muitos detalhes aqui, porque eu não sou porta-voz do grupo, mas eu só faço parte, né, da diretoria, a gente pensa algumas coisas juntos, depois o Silvio pode falar na transmissão também. A gente está desenhando um curso porque justamente o profissional de atendimento não tem um curso que vai falar para ele, cara, como é que eu calculo o PNL de uma conta, como é que qual que é o passo a passo de um atendimento, o que eu posso dizer da minha experiência? Eu li muito, eu ainda leio muito sobre vários assuntos, tento estar informado através do Google Alerts e de assinaturas de newsletters de veículos sobre o que está acontecendo no mercado, e tento estimular o meu cérebro a pensar em negócio. Foi o que eu falei no começo, sabe? Ontem minha esposa trabalha num shopping, ela é gerente de marketing de um shopping, eu fui com ela no shopping ontem, para ela fazer plantão, e aí eu fiquei observando as lojas grandes e as lojas pequenas, como que eles estavam lidando com essa história de pandemia. Eu fico tentando treinar meu cérebro. Eu pego a referência e tento aplicar, eu pego a referência que eu leio e tento aplicar. Eu acho que é uma busca mais espalhada do que específica, sabe? Eu acho que não é um curso que vai falar, putz, agora eu fiz o curso de atendimento, eu estou apto para ser. Eu acho que você precisa ter repertório. Eu sempre ouvi muito isso na SPM. Né? Eu tive aula com o Paulo Cunha, e eu lembro do Paulo falando muito isso, sabe? Que é repertório, é você... Cara, se você for sair para qualquer lugar, e isso está agregando de alguma forma o seu repertório e você vai poder usar aquilo. Qualquer conhecimento que você adquirir pode ser repertório para você usar numa campanha, pode ser repertório. Ontem eu estava discutindo com a minha esposa, por exemplo, o Natal no shopping, né, que não vai poder ter Papai Noel, não vai poder ter aglomeração. A gente começou a discutir como poderia ser o Papai Noel do shopping, ou seja, eu estava pensando em negócio ali, eu estava pensando numa saída criativa para ajudá-la. Eu não tinha responsabilidade de fazer isso, mas eu gosto de discutir isso. Eu acho que a primeira coisa é você se entusiasmar com aquilo que você faz. Eu acho que o profissional de negócio precisa ter isso, porque senão você não consegue progredir nesse ponto de vista de treinar seu cérebro para pensar em negócio. E ler, sabe? Leia muito. Aplique os conceitos que você aprende em livros na vida prática, aplique os conceitos das universidades, né, da universidade na vida prática. Outro dia também comentei com a minha esposa o quanto que na faculdade às vezes a gente perde tempo, sabe? E depois quando você fica mais velho, você fala, nossa, podia ter aproveitado mais todo o corpo docente, podia ter aproveitado mais oportunidades. Aproveite, faça perguntas aos professores, se conecte aos professores, tente... um dos melhores jeitos de você aprender alguma coisa é olhando como as pessoas fazem. Tipo, olha os profissionais do mercado, como eles fazem, como que eles agem, aquele profissional de atendimento, como que ele opera. Pergunta para ele, se você não tem contato com ele, fala assim, cara, como que é o dia a dia aí na agência? O que você faz? Vamos marcar um café online aqui para a gente conversar, enfim. Pergunta, sabe? Pergunta e vai buscando conhecimento em tudo quanto é lugar. Agora o grupo de atendimento vai lançar um curso em breve para atendimento especificamente, especialmente para quem está começando a carreira, tá? Em breve, no site vai estar lá, nas redes sociais também. Estênio, muito obrigada, nosso tempo está encerrando agora. De novo, agradeço muito dicas e vivências, né, mais do que dicas, vivências valiosíssimas para a gente. Então, agradeço para todo mundo também que estava aqui, e eu vi que no YouTube também está reverberando, tem um monte de comentário no YouTube, depois vejam lá. É muito legal, porque as pessoas acabam dialogando em tempo real também com quem está aqui. E aproveito para fazer um convite final, agora a gente tem um vídeo, né, a Renata Alcalde entrevistou 4 crianças para falar sobre o futuro. Então, esse vídeo vai ser transmitido no YouTube, estão todos convidados, certo? E um ótimo domingo para todo mundo.
Muito obrigado a todos aí, obrigado SPM, obrigado PP, obrigado, Mavá. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.